Agora vamos lá, tudo ajeitado. Professor César, de Essência, aula de Química. Essa vai ser a nossa 16ª aula. A gente vai falar sobre oxirredução essa semana. O plantão de hoje vai ser gravado por aqui. Eu vou passar para vocês, hoje a gente vai ter um apoio melhor, porque eu vou conseguir passar algumas coisas na lousa que eu não estava conseguindo antes, ok? Estou melhorando, ó, tô fazendo alguns ajustes, né, no cenário, na parte de gravação, gente. Talvez algumas coisas eu vá mexendo no decorrer do vídeo. Espero que vocês não se importem. É a primeira vez que eu gravo por aqui, então estou me adaptando. Eu não estou com as questões para disponibilizar para vocês em tela, ok? Eu trouxe as questões à parte para a gente dar uma olhada, vou ler com vocês essas questões e vou fazer a resolução delas com vocês na lousa, diferente do que a gente vinha fazendo até agora nos plantões, que eu estava fazendo a resolução da maioria das coisas, né, pelo Word. Então, a gente vai ter uma ferramenta muito melhor para usar, né, que a lousa. É o seguinte, galera, a questão que a gente vai começar hoje é a questão número 2 da aula. Afinal de contas, a primeira questão eu já fiz no plantão da aula passada. A questão número 2, ela diz exatamente o seguinte: quando ocorre a combustão completa de qualquer hidrocarboneto, há a produção de compostos como gás carbônico e água. Acerca dessas substâncias, afirma-se que, primeira afirmação, as moléculas de gás carbônico e de água apresentam a mesma geometria molecular. Bom, isso foi um assunto que a gente já viu há um tempinho, sobre a geometria molecular, e quem determina a geometria molecular de um determinado composto, galera, é o átomo central. Como a gente tem esses dois compostos, né, no caso a água e o gás carbônico, fica fácil da gente perceber que a geometria deles não é igual. O carbono é um elemento da família 4, portanto esse cara tem 4 elétrons na camada de valência para compartilhar. E o oxigênio é da família 6, portanto ele precisa de 2 elétrons para alcançar a regra do octeto e se estabilizar com 8. Ou seja, esse oxigênio vai fazer uma ligação dupla com o carbono, pegando 2 dos 4 elétrons que o carbono tem. O outro oxigênio é a mesma coisa. Moral da história: não sobrará elétrons livres no átomo central, que é o átomo de carbono. Se não sobra elétrons no átomo central, a gente diz que o formato, né, geométrico dessa molécula é linear, ok? No caso da água, por outro lado, a gente tem o oxigênio, que é da família 6, né? E os hidrogênios, que não são necessariamente da família 1, mas são enquadrados lá, porque eles têm apenas um elétron na camada de valência. Portanto, né, eles assumem uma forma um pouco diferente. Esse hidrogênio, ele é o único elemento que se estabiliza, né, com 2 elétrons, ou vamos dizer assim, com 0 elétrons. Então, o que acontece? Esse hidrogênio vai perder o único elétron que ele tem na camada de valência com o oxigênio, o outro também. O oxigênio vai ficar, né, com os 8 que ele precisa. Porém, para ele fazer essa interação com o hidrogênio e, ao mesmo tempo, fornecer elétron para o hidrogênio alcançar os 2 que ele precisa para ficar estável, ele precisa fazer compartilhamento. Ele vai compartilhar 2 dos seus 6 elétrons, ainda sobrando para ele 4 elétronzinhos ali, ou também conhecidos como 2 pares de elétrons livres. Isso faz com que os ligantes sejam empurrados para baixo e a gente tenha uma geometria angular, ok? Dito isso, a gente consegue definir que a nossa afirmativa número 1 é falsa, porque falava, né, que a gente tinha uma geometria idêntica nesses dois compostos, o que não é verdade. Tá dando para enxergar a lousa, gente? Espero que sim. Vamos lá, melhorou? Sim, não, talvez. Vamos adicionar luz no cenário. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Vou fazer desse lado de cá, que daí funciona melhor. Mas, basicamente, né, tá aí. Afirmativa número 2 dessa mesma questão, galera, ela diz o seguinte: a temperatura de ebulição da água é maior que a do gás carbônico, pois as moléculas da água, na fase líquida, se unem por ligações de hidrogênio. É uma interação intermolecular extremamente intensa. O que a gente vai dizer, galera? É fácil de perceber porque o gás carbônico, como o próprio nome dele já fala, é um gás, né, temperatura ambiente, portanto, ele tem uma força intermolecular muito baixa. Obviamente, o ponto de ebulição dele vai ser baixo. A água, por outro lado, que é uma substância encontrada na natureza na forma líquida, tem uma interação molecular maior, portanto, né? Portanto, tem um ponto de ebulição um pouco mais elevado. Então, entre essas duas substâncias, né, que é o gás carbônico e a água, a gente sabe que, como o gás carbônico é encontrado, né,
em forma gasosa, em temperatura ambiente, esse cara vai ter uma temperatura de ebulição muito menor do que a água, ok? E sim, também podemos observar que a água, né, além dela ser encontrada em forma líquida, né, na natureza, ela também tem uma interação intermolecular muito forte, porque ela tem a ligação, né, de um hidrogênio, que é o elemento mais, ou melhor, menos eletronegativo, com o oxigênio, que é um dos mais eletronegativos da tabela periódica. A gente tem a formação de uma interação muito intensa, que são as pontes de hidrogênio. Portanto, isso vai fazer com que a temperatura de ebulição da água seja muito elevada, ok? Então, se a gente olhar a afirmação de ebulição do gás carbônico. Então, afirmativa 2. Depois, afirmação 3, galera, ela diz o e a de água é apolar. Bom, a molécula de CO2, galera, ela é, né, está no formato geométrico dela, que eu tinha falado agora um pouco para vocês. Ela é uma molécula linear. Moléculas lineares, né, de 3 átomos, tendem a ser apolares. Empurram ligantes para baixo, quer dizer que tem um lugar que esses elétrons se encontram, esses pares eletrônicos estão juntos, formando uma molécula muito polar. Ok? Então, eu tenho justamente o contrário do que me foi falado. Eu tenho que o gás carbônico é polar e a água é polar. Afirmação 3, portanto, afirmativa de número 4, galera, que é da água, pois, diferentemente da água, a molécula de gás carbônico apresenta fortes interações intermoleculares por apresentar geometria angular. Essa afirmativa já é falsa por si só, galera, porque ele afirma, né, que o gás carbônico tem a geometria angular, e a gente já viu que não é, que é linear. Logo, né, a última, a gente também pode classificar. Última não, né? A 4, a gente já pode usar essa 4 também como parceira. Ok? Falso. E agora sim, última afirmativa, afirmação 5, ela diz que o número total, então, né, que vai valer, vai ser a menos 4. Esses dois oxigênios equivalem à carga menos 4. Como eu sei que minha molécula tem que ter um NOx 4, o carbono tem que valer mais 4. Logo, né, o NOx do meu carbono, não sei se dá para enxergar, espero que sim. Espero que esteja dando para enxergar. Aproximar um pouco a câmera. Esse NOx vai ser realmente mais 4, portanto, a quinta afirmativa é verdadeira, ok? Logo, o que a gente tem de verdadeiro? A gente tem a 2 e a 5 verdadeiras. Analisando as alternativas, a 2 e a 5 compreendem a alternativa E. Então, 2, a resposta da 2 foi E. Beleza? Não sei se é impressão minha ou tá invertido, galera. A gente tá gravando da direita para a esquerda para a direita, porque parece, pelo menos eu olhando a tela do monitor, tá invertido. Espero que isso não tenha acontecido realmente na hora que vocês forem ver o vídeo, que senão vai ficar muito difícil de entender. Bom, continuando então, número 3 da nossa lista, ela diz o seguinte. Ela fala assim: o tungstênio é encontrado em vários minerais, como óxidos de wolframita, né, e scheelita, e é usado em filamentos de lâmpadas incandescentes em
Tanques de guerra, balas de revólver e ferramentas de corte e perfuração. Depois desse texto, ele fala assim: acerca da espécie química da wolframita, que é dada, né, pela seguinte molécula, deixa eu apagar aqui essas observações, que é dada pela molécula, né, de um cálcio, uma wolframita e 4 oxigênios. Okay? Essa molécula bonitona, pimpona aqui, tem 3 elementos distintos em sua composição. E ele fala assim: e seus átomos constituídos são feitos as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: o composto da wolframita tem um número de oxidação do tungstênio igual a mais 6. Ok, então vamos ter que descobrir de oxidação aqui através... Olhando aqui, desses caras, o cálcio, né? Família da tabela periódica, portanto, o nome fixo em mais 2. O oxigênio, que não está na forma de peróxido e nem está ligado com nada mais eletronegativo que ele, beleza, o total dessa carga vai ser de menos 8, ok? E eu sei que o meu composto precisa ter NOx igual a 0. Então, se o oxigênio vale menos 8 e o cálcio é mais 2, quer dizer que a wolframita, né, o wolframio, olha que nome lindo, ele tem que ter a carga de NOx de mais 6. Portanto, a primeira afirmativa, né, da questão número 3 é uma afirmativa correta. Deixa eu colocar aqui, ó, 3, afirmativa 1 é verdadeira. Ok? Verdadeira ou correta, como preferirem. Bom, segunda afirmação. O composto, né, da wolframita é considerado um peróxido. Galera, para ser considerado um peróxido, isso é importante da gente ressaltar. Os peróxidos, né, primeiro que eles têm que ter um oxigênio ligado com outro oxigênio dentro da molécula. Isso é meio difícil de acontecer. E eu só encontro peróxidos, né, em moléculas diatômicas, tenham 2 elementos apenas. Por exemplo, o nosso peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, também conhecido como água oxigenada. Repare na formação, tenho 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Mais de 2 elementos já desconfigura a classificação de peróxidos, ok? Então, como na wolframita eu tenho 3, que é o cálcio, o wolframio e o oxigênio, então, eu já não posso classificar ela como um peróxido. Sim, simplesmente pelo fato dela ter mais que 2 elementos. Ok? Logo, a afirmação 2 é falsa. Terceira afirmação, galera. A terceira afirmação, ela diz o seguinte. A wolframita é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. Bom, pensem na seguinte coisa, galera. O cálcio. Esse cara é de qual família da tabela periódica? Ele é da família 2A. Todo mundo da família 1A ou da família 2A está desesperado para perder elétron, porque eles querem voltar para a camada anterior, que já tem 8 elétrons, para completarem a regra do teto. Então, esses caras não têm a intenção de fazer uma ligação compartilhada para emprestar o elétron para alguém e alguém emprestar para ele. Não, ele simplesmente quer se livrar dos elétrons que ele tem, ele quer jogar fora aqueles elétrons. Então, os elementos da família 1 e 2 da tabela periódica são desesperados para perder elétrons. Esses caras não querem fazer ligações covalentes, eles querem fazer ligações iônicas, onde eles vão ceder os elétrons para alguém. Ok? Da mesma forma que o oxigênio vai ter um ponto de vista contrário, né? Ele é da família 6A, né? Ele é um cara desesperado para pegar 2 elétrons. Ele pode fazer ligação covalente? Pode, é muito comum que ele faça. Mas ele também pode estar associado com algumas ligações iônicas, como, por exemplo, na formação de alguns óxidos. Ok? Então, só o fato, né, de eu ter um cara da família 2, no caso, né, e um cara da família 6, né, isso já mostra um caráter iônico da ligação. Então, a gente não pode dizer que esse composto é formado apenas por ligação covalente, ativa falsa. E, gente, desculpa se eu não estou olhando para a câmera, eu estou desabituado, eu tenho que começar a olhar para cá, não olhar para cá. Estou olhando para o lugar errado. Estou lendo um negócio ótimo. Estou lendo as questões, né, no computador e a câmera está do lado, daí eu fico olhando para o computador, não para a câmera. Isso são os vícios da webcam do computador, mas eu vou aprender. Tenham fé. Próxima afirmativa seria a afirmativa número 4,
E ela diz o seguinte, 4 não, a 3, eu tô pulando uma. Não, 4 mesmo. Diz o seguinte, o tungstênio tem um número atômico 74, é um metal de transição externa, né? E elementos com configuração eletrônicas terminados em N, que é um número qualquer, do orbital S com 2, e mais o orbital D com 1 a 10, ok? Então ele está basicamente me dizendo, né, se eu fosse filtrar a parte importante, é que o tungstênio é um metal de transição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma tabela periódica, dar uma olhada na tabela periódica. Eu vou desenhar uma tabela periódica meio torta aqui, galera, né? É mais ou menos isso aqui. Parece um U a nossa tabela periódica. Um lado é mais gordinho que o outro. Esse lado aqui, ó, representa, né, os nossos metais, ou os caras que têm terminação no suborbital S da tabela periódica. A galera de lá, que são tecnicamente os ametais, mas alguns, eles terminam no orbital P. Todo mundo que está aqui no meio termina no suborbital D e é considerado um metal de transição. E justamente o tungstênio, galera, está bem aqui no cantinho, aqui embaixo, na verdade, dessa tabela periódica. Então ele se enquadraria, sim, como um metal de transição. Ou, se a gente for parar para pensar nas famílias, ele é um cara que pertence a uma família B. Então, uma família como eu posso dizer, o oficial, ai meu Deus, me fugiu o termo agora, né? Mas são as famílias que representam os elétrons de valência, e as famílias de transição são as famílias B, que são chamadas de metais de transição, eu esqueci o nome. Mas enfim, de qualquer forma, o tungstênio se enquadra aqui dentro. Então, a afirmação que diz que o tungstênio é um metal de transição está correta. Então, a afirmação 4 é uma afirmação verdadeira. Portanto, temos 1 e 4 como verdadeiras e 2 e 3 como falsas. A alternativa que corresponde, então, a resposta nossa seria a alternativa D de dado. Portanto, a resposta da número 3, né, é a alternativa D. Ok? Bom, galera. Questão de número 4 agora. Questão de número 4, ela diz o seguinte. O hidrogênio é considerado um combustível do futuro. Isso porque ele atua tanto como agente redutor do oxigênio molecular, como agente oxidante de metais alcalinos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Então, ele está falando sobre o caráter, né, ou melhor, o número de NOx flexível, até certa forma, do hidrogênio. Como que a gente pode relembrar isso, galera? Através das regrinhas de oxirredução. A gente pode lembrar que o hidrogênio, geralmente, é um cara que é roubado, ou seja, que ele perde elétrons. Então, geralmente, esse cara fica com NOx mais 1. Ele é um dos elementos mais fracos da tabela periódica. Qualquer coisa, ou melhor, quase qualquer coisa, consegue roubar esse elétron dele. Por isso que é normal que a gente veja ele associado com a carga mais 1. Porém, quando ele se encontra com alguns elementos que têm uma tendência maior de perder elétron do que ele acaba sendo o agente, né, oxidante. Ele acaba reduzindo, ele acaba roubando o elétron daquele cara. Quem são os caras mais fracos que ele? Todos os metais alcalinos da família 1A, ok? Todo mundo da família 1A acaba sendo roubado pelo hidrogênio. Então, se eu tiver o hidrogênio ligado com sódio, por exemplo, tipo NaH, eu tenho que a valência do meu sódio é mais 1, porque todo mundo da família 1A tem NOx mais 1, e do hidrogênio, perdão, nesse caso, como ele está ligado com alguém mais fraco que ele acaba atuando como ladrão de elétron e fica com NOx menos 1, ok? Então, depende com quem ele está ligado. Isso que o texto falou foi bem interessante. Dito isso, vamos ler as alternativas para ver a que melhor se enquadra na nossa resposta. Letra A. O estado de oxidação do hidrogênio, ao reagir com um metal alcalino, é de menos 1. Justamente o que eu já tinha feito para vocês. Ó, metal alcalino, sódio, hidrogênio ligado. O metal alcalino vai ter uma tendência maior de perder elétrons, por isso o NOx é mais 1, enquanto o hidrogênio é menos 1. Então, nessa situação, o NOx dele ficaria realmente menos 1. Logo de cara, a letra A já é a nossa resposta correta. Sendo assim, galera, eu nem vou olhar as outras, eu vou direto colocar aqui para vocês. Ó, então, número 4, letra A. Ok? Bom, indo para o próximo exercício, então, vamos para a número 5. A número 5 diz o seguinte. A reação de... Meu Deus, não trava a língua para mim. Belousov
Jabotinsky, que forma padrões oscilantes espaciais e temporais, como ondas. Ó, parece Dark, hein? Mas não é Dark. É uma reação extremamente interessante como mecanismo complexo e de um dos exemplos mais conhecidos na formação de estruturas ordenadas, em sistemas fora do equilíbrio. Uma de suas etapas é, e ele me dá uma reação química que eu vou colocar aqui na luz, para vocês acompanharem comigo. Bromo, em forma radicalar, mais bromo O3, deixa eu ver só a valência do bromo, ele coloca como menos 1 aqui, bromo 1, bromo 2, bromo 1, tá certo. Mais 2H+, depois vai ficar dentro do quadro, vai. Tô com medo de ficar fora da câmera, do alcance da câmera. Igual, né, 1HBrO2 mais HOBr. Fez coube, ó, no limite, mas coube. Maravilha, devia ter começado antes, né? Tô me adaptando, gente, tô me adaptando. Então, ele fala o seguinte, os números de oxidação do bromo nessas espécies, na ordem que elas aparecem, respectivamente, a gente tem que descobrir. Bom, de cara, como ele já me dá aqui um bromo, né, com a valência -1, eu já posso descer essa valência como NOx. Então, quer dizer que o NOx desse bromo vai ser de -1, ok? Então, o NOx da primeira espécie a gente já achou de graça, que não precisa nem fazer muito esforço. Ok? Segunda situação, galera, ó, tem o bromo ligado com 3 oxigênios, não é peróxido, para ser peróxido precisa ser 2 oxigênios, eu sei que eu falei que precisa ser 2 elementos, mas nesse caso não é, porque ele já me encontra um sinal negativo de carga. Isso já anula a chance dele ser um peróxido, ok? Porque ele ainda é um íon. Obviamente, o que acontece? Tenho 3 oxigênios, a valência deles, seguindo a regra, vai ser de -2 para cada, então -2 vezes 3 vai ser -6 do NOx, ok? Esse NOx mais o bromo, né, tem que dar como resultado -1. Por que -1? Porque eu já tenho um menos aqui em cima da valência, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, como é um íon, o NOx não vai dar 0, vai dar o NOx referente à carga que está mostrado no final do íon. Então, o bromo, nesse caso, para o meu resultado dar -1, meu bromo tem que ser +5, porque +5 com -6 vai dar -1. Logo, o NOx da segunda espécie é +5, ok? Terceira espécie agora. Terceira espécie, tem 3 elementos, de novo não se classifica como peróxido. O oxigênio vai ter NOx -2, só como eu tenho 2 oxigênios, o total é de -4, ok? O bromo, né, que eu sei que é um elemento... o bromo, o hidrogênio, que eu sei que está ligado com elementos mais eletronegativos que ele, vai ter o NOx +1 nessa situação, e eu tenho que fazer a molécula terminar com NOx 0, porque dessa vez não tem carga nenhuma ali em cima. Então, se o oxigênio deu -4 e o hidrogênio +1, quer dizer que meu bromo, nessa circunstância, será de +3, ok? Então, o NOx da minha terceira espécie é +3. Eu acho que aqui já seria suficiente para a gente conseguir marcar a alternativa certa, mas, por desencargo de consciência, eu vou fazer a última. A última me dá um oxigênio, tem a valência -2, NOx -2, perdão, um hidrogênio, que é o NOx +1, e um bromo. Então, para dar 0 aqui, o meu bromo ele tem que ter o NOx +1. Portanto, os meus NOx em ordem ficariam como? Ficariam -1, +5, +3 e +1. Seriam esses NOx aqui. Se a gente olhar nas alternativas que representam esse, eu tenho a letra A. Letra A não. Nossa senhora, buguei nos sinais aqui. +3, ali -1. Tenho a letra C. A letra C é -1, +5, +3 e +1. -3, +5, +3 e +1. -1, +5, +3 e +1. Tá certo. Letra C, galera. Então, número 5, letra C. Ok? Show de bola? Próximo, vamos para o número 6. O número 6, galera, ele diz o seguinte: a reação que ocorre entre a fosfina e o oxigênio é representada pela equação química abaixo, que eu vou colocar na lousa daqui a pouco. As substâncias que atuam como agente oxidante e agente redutor desse processo são, respectivamente, e a gente tem que marcar. Então, qual que é a linha de equação? Deixa eu colocar agora bonitinha, bem pro canto aqui, ó. A linha de equação aqui é a 6 que a gente está resolvendo, tá? Então, a linha de equação ficaria 2 fosfina, 2pH3,
mais 4 oxigênios, gás, oxigênio, perdão. E de produto eu tenho o óxido de fósforo, que é 2O5, e água. Vamos ver se eu não esqueci nenhum coeficiente. Não, 2, 4, 3. Tá certinho. Então, beleza. Bom, ele quer descobrir basicamente quem que é o agente oxidante e quem que é o agente redutor. O que eu recomendo para vocês de dica, galera? Para descobrir isso mais fácil, sempre pega ou o metal que está reduzido, né? Está com o NOx zero, ou a gente pega o elemento, né? Ou a molécula elementar que também tem o NOx zero. Nesse caso aqui, ó, a gente já tem de brinde, que é um gás oxigênio, ok? Então a gente sabe que nessa situação, inicialmente, o NOx do meu oxigênio vale zero, ok? Simplesmente porque ele está ligado com outro oxigênio igual a ele. Então a gente pode dizer que o NOx aqui é zero. E se a gente for parar para pensar depois, o que acontece com esse oxigênio? Esse oxigênio acaba se ligando com o fósforo, né? Ele tem 5, não é um peróxido, 5 vezes menos 2, eu tenho aqui o menos 10. Menos 10, e o fósforo acaba ficando com mais 5. Logo, o NOx de cada oxigênio vai para menos 2. Então, ó, o NOx era 0, foi para menos 2. Quando o NOx diminui, quer dizer que o cara pegou elétrons. Se o cara pegou elétrons, quer dizer que esse cara aqui, ó, ele se reduziu. E por mais bizarro que pareça, eu acho que vocês lembram, quando um cara se reduz, ele automaticamente é um agente oxidante. Ok? Então, o cara que se reduziu oxidou quem? Então, ele reduziu, mas ele é um agente oxidante. Então, a gente já sabe que o oxigênio, nessa equação, vai atuar, né, como agente oxidante. De qualquer forma, o outro cara que estava ligado com ele, né, que eu até busquei, era o nosso fósforo. Então, eu vou dar uma olhada no NOx desse fósforo no começo. O fósforo aqui acaba sendo mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ter carga mais 1 vezes 3 mais 3. E o fósforo, nesse caso, vai ter carga menos 3. Então, olha que engraçado. O NOx do fósforo no início, né, em forma de reagente, é de menos 3. E o NOx do fósforo como produto é mais 5. Ou seja, tem uma variação muito grande. Como o NOx aumentou, quer dizer que ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, o que aconteceu com o cara? O cara se oxidou. Se o cara se oxidou, ele é um agente redutor. Olha que doideira. Então, oxidou o fósforo. E ele vai ser o agente redutor. Dito isso, vamos olhar as alternativas que nós temos. E a gente tem lá, substâncias que atuam como agente oxidante e agente redutor desse processo são, respectivamente, então, o agente oxidante vai ser o O2 e o agente redutor vai ser a fosfina ali, o pH3. Então, de cara aí, galera, a gente já tem letra A. Então, 6, a resposta da 6 é a alternativa A. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a número 7. A número 7... Ih, a número 7 é complexa, hein? Dissertativa. Eu sei que vocês odeiam a questão dissertativa. Vamos lá, antes de fazer a leitura. Questão número 7 diz o seguinte. Prata e mercúrio podem ser encontrados na natureza na forma de minérios, como, por exemplo, o sulfeto, né, de prata, ou Ag2S, e conhecido popularmente como argentita, e o sulfeto de mercúrio, que é conhecido popularmente como cinábrio. Nesse caso, os metais podem ser facilmente obtidos a partir da reação de óxido-redução. Ele me dá duas linhas de equação. Aí ele diz, com base nas reações acima, responda quais são as questões. Antes de eu pôr a equação na lousa. Primeira questão. Quem é o agente oxidante redutor na reação 1? Letra B. Qual é o número de oxidação da prata nos componentes da reação 1? Letra C. A temperatura ambiente, o SO2 liberado na reação 2 pode reagir com oxigênio, blá, blá, blá. Então vamos fazer o seguinte, para responder a A e a B, eu vou colocar a equação 1 na lousa, depois a gente responde a outra. A equação 1, então, temos 2 alumínios metálicos, tá? Então 2 Al0, mais 3 sulfetos de prata, que é o Ag2, ou só Ag2S, e isso vira sulfeto de alumínio, então L2S3,
mais 6 pratas, é isso? 6 pratas, Ag0, 6? 6, bateu. Então essa é a nossa primeira equaçãozinha, e a gente tem que descobrir quem que é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Lembra da pista que eu falei para vocês, galera? Procura sempre os metais que já são reduzidos, que tem um NOx zero, geralmente eles são ou agente redutor ou agente oxidante, das duas uma. No caso aqui, a gente tem 2 alumínios, né? Então a gente já sabe que o NOx desse alumínio é zero. Isso na forma de reagente. Olhando agora na forma de produto, ele ligou com o enxofre. E a gente sabe que o NOx do alumínio é um valor fixo. Agora, eis uma coisa que eu esqueci. É mais 2 ou mais 3 o NOx fixo do alumínio? Da prata é mais 1, do zinco é mais 2, do alumínio é mais 3, né? Em teoria. Então, se eu tenho 2 alumínios, então vai ser mais 6, e do enxofre, que eu tenho 3, vai ter que ser menos 2, vezes 3, menos 6. Então, logo, temos que a prata vai ser... Prata não, perdão, o alumínio mais 3, e o enxofre menos 2. Então, ó, o alumínio começou com NOx 0 e terminou com NOx mais 3. Como o NOx aumentou, quer dizer que esse cara foi roubado, ele perdeu elétrons, certo? Se ele perdeu elétrons, ele se oxidou. E quem oxida automaticamente é meu agente redutor. Ok? Beleza. Então, se a gente descobriu que esse cara está envolvido na parada. Agora, se a gente olhar a prata terminou bonitona lá, reduzida. Então, quer dizer que ela terminou com o quê? Com NOx zero. O NOx da prata era zero. Agora, quando a prata começou, qual que era o NOx dela? A prata também tem um número fixo de NOx, né? Que é mais 1, só que eu tenho 2 pratas, então mais 2. Então, a prata era mais 2 e o enxofre era menos 2. Cada uma das pratas mais 1. E o enxofre menos 2, logo, eu tenho que o NOx da minha prata começou... não consigo tirar um risco. Começou no mais 1 e terminou no 0. Ou seja, se o NOx diminuiu, o que aconteceu? Ela ganhou elétron. Se ela ganhou elétron, ela se reduziu. Se ela se reduziu, é o agente oxidante. Beleza? Então a gente já descobriu, né? Quem que é o agente redutor e quem que é o agente oxidante. Então, letra A, que pede para a gente colocar o agente oxidante. Agente oxidante, né, é o sulfeto de prata, o Ag2S. Ok? Esse cara aqui, ó. Deixa eu fazer um quadrado em volta dele. E o agente redutor é o nosso alumínio metálico aqui, ó. Ele foi o cara que reduziu. Então, ele é o nosso agente redutor. Beleza? Respostas da A, então, são esses dois componentes aqui. Agora, na B, ele pede o seguinte. Qual é o número de oxidação da prata nos compostos da reação 1? Então, na prata, no primeiro composto, deixa eu ver se está muito poluído visualmente aqui, mas acho que dá para entender, né? Então, ó, a prata, no começo, né, ela tinha o NOx mais 1. E depois a prata reduzida lá atrás, ela ficou com NOx 0. Então, a resposta da letra B é mais 1 e 0. Beleza? Fizemos A e a B. Agora, a próxima que a gente vai fazer é a letra C. A letra C está relacionada com a segunda reação, galera. Então, deixa eu colocar a segunda reação aqui na luz. Deixa eu apagar essa aqui. Ficou HGS mais O2, que vira mercúrio. HGS é ótimo, não sei de mercúrio. Mais o dióxido de enxofre. Aí estamos, ok? Bom, eu nem vou fazer agente oxidante e agente redutor, porque ainda, por incrível que pareça, não pediu na C. Eu só vou deixar a equação aqui e vamos ver o que mais que ele me falou. Então, ó, relendo a letra C para vocês. A temperatura ambiente, o SO2 liberado na reação 2 pode reagir com oxigênio formando SO3 espontaneamente. Explique. E ele fala que a constante de equilíbrio Kc é 10 a 26. Então, informações eu tenho. Que o SO2 reage com oxigênio atmosférico, ok? E vira, né, o SO3. Vamos balancear isso aqui para ficar mais tranquilo. 2, 2,
balanceado. Então, ele diz que essa reação aqui acontece e forma esse cara aqui. E ele também me diz que a constante de equilíbrio dessa reação é 10 elevado a 26. Ok? Aí ele fala para a gente explicar por que isso aqui acontece. Tem uma maneira bem fácil de explicar, galera, sem dar muitos rodeios. Tá vendo a constante de equilíbrio que a gente estava trabalhando até umas 2 aulas atrás? Vocês estão vendo como esse número está elevado? Esse número é alto? 10 elevado a 26? São 26 zeros, galera, né? Então é um número zilionésimo, absurdo, de tão grande. Toda vez que eu tenho uma constante de equilíbrio com um número muito alto, essa constante de equilíbrio tende a deslocar o meu equilíbrio para a formação dos produtos, ok? Então eu estou deslocando para lá. Se o número fosse muito baixo, eu deslocaria para os reagentes. Mas, como esse número é muito alto mesmo, então quer dizer que a reação é praticamente espontânea, ele só manda para o lado dos produtos. E isso por si só, né, já explica o fato da gente ter o nosso dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio atmosférico, porque o Kc, né, a constante de equilíbrio, está muito elevada. Isso seria a resposta da D. Essa seria a explicação, porque a nossa constante de equilíbrio está elevada. Próxima questão, né? Questão D, ela diz o seguinte: o dióxido de enxofre liberado na reação 2 pode ser utilizado na indústria em uma das etapas do processo de fabricação de um ácido muito usado. Qual é o nome desse ácido? Nem fiz. Nossa, gente, fiquei chateado agora, coloquei a reação à toa, hein? Agora pensa, galera, SO2. SO2 tem o quê? Enxofre e oxigênio. Pensa num ácido muito famoso com oxigênio. Você não vai vir nada na cabeça, provavelmente, porque não tem muita coisa. Quer dizer, tem coisas que usam oxigênio, mas não que o oxigênio se prova um fator determinante. Agora, o enxofre, por outro lado, pensa. Que ácido famoso tem com enxofre? Tem vários, né? Os mais conhecidos do povo, aí, os mais aplaudidos pelo público, é o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, quer dizer o quê? Esse cara aqui, ó, provavelmente o dióxido de enxofre é a matéria-prima do ácido sulfúrico. Então, a resposta da letra D seria ácido sulfúrico, simplesmente. Belezura? Bom, vamos mais uma, vamos na número 8. Na 8, ela diz o seguinte: dos extensos efeitos nocivos que a radiação ionizante provoca na matéria viva, afigura-se a geração de radicais livres, que são espécies químicas eletricamente neutras que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados na camada de valência. O íon cloreto, por exemplo, que quantitativamente constitui o principal ânion. Perdão, continuação do texto, calma. O principal ânion do plasma transforma-se num radical livre Cl, com 7 elétrons na camada de valência, podendo assim reagir facilmente com biomoléculas, alterando o comportamento bioquímico de muitas proteínas solúveis no meio sanguíneo, e também os constituintes membranários das células hemácias, leucócitos e plaquetas. Dito isso, ele pede, ao transformar-se em um radical livre, o ânion cloreto, o que acontece com ele? Lembra, galera? Cation, ânion significam coisas diferentes. O próprio enunciado já deu a resposta pra gente. Se fosse um cation, ele ficaria com a carga positiva, né? Mas como é um ânion cloreto, ele vai ficar com a carga negativa. Até porque o cloro, né, gente, ele sendo da família 7, ele vai querer pegar um elétron de alguém para completar os 8 que ele precisa do octeto, ok? Então vamos pensar. O cloro, como um ânion, ele vai provavelmente pegar um elétron de alguém, se tornando negativo. Dentre as alternativas que nós temos ali, então, o que a gente tem? A gente tem que... Se bem que não faz o menor sentido, né, gente? Porque pensa comigo. Se o cara já virou um radical livre é conhecido por reagir. Se ele já completou a regra do octeto com 8, ele não vai reagir com ninguém, porque ele já está estável. O gás nobre já tem 8, não reage. Então, provavelmente, esse cara não pegou esse elétron. Provavelmente, não sei como aconteceu, mas esse cara deve ter perdido um elétron, apesar do nome estar falando ânion, porque eu acho que isso foi uma pegadinha proposital. Porque, ó, ânion cloreto. Não é um ânion. Esse cara vira um ânion, acho que depois que ele fez essa interação. Provavelmente, nessa situação, para dizer que ele virou um radical livre, esse cara perdeu um elétron. Foi na mão no fogo para dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, galera, ele vai ficar positivo. Olha que doideira. Aí sim eu concordo que ele vai ser um radical livre, porque ele vai ligar com muitas coisas. Vai ter um elétron praticamente disponível aqui para fazer a ligação, né? Logo,
a gente pode dizer, então, que a alternativa certa seria letra C. Ele perde um dos elétrons que ele tem. Ó, a alternativa A fala que ele ganha um próton. Um próton a gente sabe que não altera. A alternativa D e E fala que ele altera nêutrons, né? Então a gente sabe que também não acontece. Então as únicas que poderiam ser seria a letra B ou a letra C. Ou ele ganha um elétron ou ele perde um elétron. Se ele for virar um radical livre, ele vai ter que reagir com alguma coisa. Para ele reagir com alguma coisa, ele vai poder ter ganhado um, ele vai ter que perder um. Então a resposta certa só pode ser a letra C. Então, número 8, resposta C. Essa eu até vou conferir depois e eu volto para vocês no próximo plantão. A gente vê se está certo, mas eu acredito que sim. Número 8. Deixa eu até anotar aqui, deixar em outra cor. Bom, mais uma então. Vamos de número 9. Vai? Na 8 eu volto na próxima aula, qualquer coisa. Ele diz assim, na número 9, em estado de tratamento de água, é feita a adição de composto flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o fluocilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H2SiF6. O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a... Ele quer saber. Então, essa aqui é realmente tranquila, relacionada com o tema de nós. Então, a molécula que temos que descobrir é H2SiF6, ok? Dentro desses caras, a gente pode definir que o halogênio aqui tem o NOx definido como -1, que ele sempre vai roubar carga. Se eu tenho 6 flúor, então o total do NOx do cara vai ser -6. O hidrogênio, como está ligado com um cara bem eletronegativo, vai perder elétrons, né? Então, o NOx de cada um vai ser +1. Se eu tenho 2, o NOx vai ser +2. E eu tenho que fazer dar zero. -6 com +2 é -4. Então, para dar zero, o meu silício tem que ter o NOx +4. Logo, a resposta é a letra C. C de cavalo. Número 9. Letra C. Belezura? Bom, vamos continuando. Número 10. Rapidinho. A número 10, galera, ela diz o seguinte. O ciclo do enxofre é fundamental para solos de manguezais. Na fase anaeróbica, bactérias reduzem o sulfato para produzir o gás sulfeto de hidrogênio. Os processos que ocorrem são os seguintes. Aí tem a união do sulfeto, né, que vira o enxofre, e temos o enxofre que reage com hidrogênio meio ácido, formando o sulfeto de hidrogênio. Então vamos colocar essas duas reações para vocês, porque ele quer saber quanto que é a variação do NOx nesses dois compostos. Então a gente tem SO4, 2-, que vira S2-. E depois eu tenho que o S2- vai virar H2S. Okay? Então essas são as variações que a gente tem. Na minha primeira equação, eu vou ter um resultado final, né? Já que ele é um ânion de -2, então ela não vai dar zero. Então eu sei que cada oxigênio vale -2, eu tenho 4, então -8. Que número que tem que ser o enxofre para fazer dar -2? O enxofre vai ter que ser +6. Portanto, o NOx, né, do enxofre no começo da reação é +6, ok? Depois, no final da reação, ele não está ligado com ninguém, mas ele já aparece, né, com a carga ali em cima, a valência dele. Então, o NOx que ele terminou é -2. Então, ele começou com +6 e terminou com -2. Se a gente for para pensar na equação de baixo ele começa com -2 e termina com 0. Zero não, termina com -2 de novo, porque ó, ele reage apenas com 2 hidrogênios. Então, o hidrogênio vai ser +1 vezes 2, mais 2, e o enxofre -2. Ou seja, variação total do cara. O cara começou lá atrás com +6 de NOx e terminou tudo com -2. Então, teve uma decaída de NOx. Quanto e que ele perdeu de elétrons, se a gente fosse pensar nesse jeito? Do NOx +6 para o NOx 0, ele perderia 6 elétrons, certo? Perderia não, né? Ele ganharia 6 elétrons. Então, ele ganhou 6 elétrons e para chegar no -2, ele ganha mais 2. Então, 6 com 2, 8. Então, a variação que ele teve no NOx foi de 8 elétrons, ok? Então, ele ganhou, né, 8 elétrons para terminar com a carga -2. Vamos ver qual que é a alternativa que diz corretamente isso aqui.
diz assim, ó, diminui 8 unidades. Aí ele não está falando de elétrons, ele está falando do NOx. O NOx, o que acontece com o NOx? Se o NOx era mais 6 e foi para menos 2, ele realmente diminuiu 8 unidades, tá certo? Então, logo de cara, galera, alternativa A, letra A. Então, número 10, letra A. Beleza? Próximo que a gente tem, número 11. A número 11 diz o seguinte: a água é o principal componente do sangue. Não é à toa que profissionais de saúde aconselham que beba 8 copos de água por dia. Quem dera pudesse fazer isso. Assim, quanto mais água ingerida, mais líquido vermelho corre nas suas veias. Isso aumenta o transporte de nutrientes por todo o corpo, inclusive para o cérebro, que tem suas funções otimizadas. Isso se dá não só porque o cérebro recebe mais nutrientes por meio do sangue, mas também porque certas reações químicas que acontecem nele, entre elas a formação da memória, também dependem da presença da água para acontecer. A água atua como agente oxidante na seguinte equação. Então ele vai me dar várias equações e a gente tem que ver como, quando, né, que equação que a água atua como agente oxidante. Então, vamos anotar todas as equações aqui, ó. Letra A, a equação da A vai ser 2NaCl mais a água, obviamente, né? Tem que ter ela obrigatoriamente. E isso aqui vira Na2O mais 2HCl. Na reação da B, temos que 3 moléculas de água, H2O, mais 2 moléculas de gás carbônico reagem e viram uma molécula orgânica grande, C2H6O, C2H6O, mais, provavelmente, água. Não, O2, 3O2. Na letra C agora. A letra C, H2O2, peróxido de hidrogênio, que não é água, mais HNO2, que vira, provavelmente vai ter que virar água, né? HNO3 mais água. HNO3 mais água. E por último, na D, temos 2Na mais 2H2O, que vira 2 hidróxido. Na verdade, eu comecei um pouquinho mais tarde. Como assim, não tem? Não, antes que você mandou o link. Eu coloquei pra gravar no Drive só daquele. Só? Ah, então tá bom. Então pode terminar isso aí, se encerra. Tá bom. Perdão, eu tô cortando, eu não sabia, porque eu comecei tarde. Eu demorei uns 20 minutos pra ajeitar tudo, daí. Não tem importância. É primeiro dia. Desculpa, Tá. Perdão, Vlad. Então vamos voltar agora. Vamos terminar. Olha a Então, vamos lá, galera. Último, porque eu já tô roubando o horário do professor da UFLA, então desculpa, não é por mal, acontece. Perdi até o foco. O que a gente ia fazer? Procurar o agente oxidante. O agente oxidante dessa. Vamos lá. Quando que a água vai atuar como agente oxidante? Para começar, lembra do que eu tinha falado para vocês? Como pista, sempre procura se tiver algum elemento isolado em forma reduzida, porque daí ele já dá um grande começo para a gente. Nessa circunstância, na A não tem, na B não tem. A B tem um elementar, que é o oxigênio. Então, o NOx aqui é 0. A C não tem. Na D, tem o sólido de cara, que é o meu metal, que é o cara que eu pedi direto para fazer. Por quê? O NOx do cara aqui vai ser 0. Depois que ele faz a reação dele, o NOx dele vai ficar diferente, porque afinal de contas ele está interagindo com alguém. Quem que ele está interagindo? Está interagindo com oxigênio, então NOx menos 2. Um hidrogênio, NOx mais 1. Portanto, o NOx do meu sódio só pode ser mais 1, afinal de contas tem que dar 0. Ou seja, o NOx do sódio foi de 0 a mais 1. O NOx foi de 0 a mais 1, quer dizer que o cara perdeu esse elétron. Se ele perdeu o elétron, ele se oxidou. Se ele se oxidou, ele foi o agente redutor da coisa toda. Agente redutor é o que estava pedindo?
Não, ele quer saber quando a água atua como agente oxidante, não como agente redutor. Bom, depois, aqui em cima, o NOx da água mais 1 e menos 2, do carbono mais 4 e menos 2, aqui menos 2 mais 6, e aqui vai acabar atuando como menos 4, e aqui foi 0. Então a água começou daqui e foi para lá. O peróxido aqui vai ser mais 2, menos 2, aqui mais 1, menos 4, aqui mais 3, mais 1, menos 6, então foi mais 5. Aqui mais 2, menos 2, 0. E só para desencargo de consciência, eu vou fazer da água que eu tinha feito do sódio. A água aqui foi de mais 2, menos 2, e terminamos a água a 0 aqui no hidrogênio. Então, ó, se o sódio atuou se oxidando, sendo agente redutor, quer dizer que a água ela atuou o oposto, ela atuou se reduzindo como agente oxidante. Então, realmente, a letra D seria a resposta correta. Certo? Bom, galera, então, por hoje é isso. Espero que tenha dado para entender. Faltou algumas questões, eu vou confiar que vocês vão fazer. Na dúvida, vocês trazem para a gente no grupo. E depois eu respondo com vocês na próxima aula. Beleza? Muito obrigado e até mais.